Você já se perguntou o que é dinâmica na guitarra? Dinâmica é um termo que muita gente fala, que é uma característica importante de se ter enquanto guitarrista, mas é uma coisa que algumas pessoas entendem de uma maneira, outras entendem de outra, porque é uma coisa, um valor um tanto quanto subjetivo. Mas eu vou tentar aqui definir um pouquinho. Antes de começar, eu queria que você desse o seu like, se inscrevesse no canal se você não é inscrito e ativa o sininho aí para você receber as notificações para saber quando eu tiver vídeo novo aqui no canal, beleza? Dinâmica, basicamente, se a gente for definir, a gente pode definir como a variação entre um extremo e outro. Vamos colocar de uma forma bem genérica. Quando a gente aplica dinâmica, o conceito de dinâmica na música, a gente está se referindo a contraste, basicamente. A você sair de um ponto e ir até o outro com o objetivo, normalmente, de causar impacto no arranjo musical. Então, você está vindo de uma parte baixinha da música e, de repente, essa parte fica mais alta, mas também você pode vir numa intensidade mais suave e essa intensidade ela ficar mais forte, ficar mais intenso depois, né? Então, para a gente aplicar esse conceito de dinâmica e contraste na guitarra, a gente tem algumas formas em que a gente pode explorar essa relação, né, de contraste. A mais óbvia delas, né, é a questão do volume, né, entre você tocar baixo e você tocar mais alto. Então, em algum momento da música, você pode abaixar o seu volume, usando um pedal de volume, e depois em outro você pode aumentar. Ou quando você vai fazer um solo, você pode usar um pedal de boost, por exemplo, um pedal que aumenta o seu volume, para você aparecer com mais volume no contexto da banda. Então, essa variação de volume da guitarra dentro do arranjo é uma das formas de você aplicar, de você mostrar dinâmica. Uma outra forma de você mostrar dinâmica é você tocar forte versus tocar fraco. Quando você varia a intensidade da sua palhetada, você produz um timbre diferente. Eu vou dar um exemplo prático, tocando aqui. Então, vou tocar fraco e depois vou aumentando a intensidade até mais ou menos o máximo que eu conseguir, né? Então... Então, com a variação da intensidade do seu toque, né, da força do seu toque, quando a gente fala força do toque, tá se referindo mais à mão direita da palheta. Quão forte você ataca com a palheta, você muda completamente o timbre. Quando você toca mais forte, você tem um timbre mais sujo, mais aberto, mais agudo, mais ruidoso, com sujeira por baixo, né, dependendo da forma como você toca. Então, esses dois extremos, né, eles podem ser usados para criar uma dinâmica. Então, tenha isso em mente. Outra característica, e aí já tem mais a ver com o equipamento que você está usando, tanto o amplificador quanto o pedal. Você não precisa necessariamente estar com um amplificador valvulado, né? Enfim, pedaleira hoje em dia já tem essa resposta emulada, né, nos algoritmos, os plugins também têm. O fato de que você variar a intensidade do seu toque naquele determinado equipamento também muda a quantidade de ganho. Ganho, entenda-se por distorção, né? Por drive, né? Por exemplo, o amplificador valvulado é uma característica bem conhecida do amplificador valvulado, é o que a gente chama de sweet spot, que também em inglês também tem um outro termo que é o edge of breakup, que é o limite da distorção, vamos colocar dessa maneira, né? Não é uma tradução precisa, é uma tradução livre, né? E sweet spot seria o ponto ideal, o ponto perfeito. Então, qual que é esse sweet spot, esse edge of breakup? Ele é um ponto na estrutura de ganho, ou seja, na quantidade de sinal que você coloca dentro do circuito do amplificador ou do pedal de distorção, em que fica bem num ponto aonde você, quando toca fraco, soa limpo. E quando você toca forte, soa distorcido. Então, você cria uma resposta dinâmica à sua palhetada. Ou seja, palhetou mais forte, mais distorcido. Palhetou mais fraco,
mais limpo. E se você quiser saber com mais detalhes sobre esse sweet spot, a gente tem um episódio do Guitarrada em que eu e o Paulo, a gente explora um pouco o sweet spot dos amplificadores, de vários amplificadores e de alguns pedais também. Então, é só clicar aí no card que você vai chegar nesse vídeo. Então, agora eu vou tocar um pouco, mostrando como pode soar limpo se você tocar fraco e soar distorcido quando você toca mais forte, se você calibrar a sua estrutura de ganho, seja no amplificador, seja nos seus pedais, de modo a chegar nesse ponto aí que a gente chama de sweet spot, edge of breakup, enfim. Nesse caso aqui eu tô usando só um amplificador, que é valvulado, então é fácil, relativamente fácil de chegar nesse ponto. Mas pedal de distorção, pedaleira digital que simula amplificador, também faz isso. E além da diferença entre o ganho, você vai ter a diferença no timbre de um modo geral. Então, você tocar mais leve, normalmente produz um timbre mais macio, menos agudo, menos aberto. E quando você toca mais forte, você produz um timbre mais estridente, mais aberto, mais agudo, né? Outro recurso para você explorar a dinâmica, ainda seguindo essa linha do sweet spot, da estrutura de ganho, é você também variar os captadores e o volume da sua guitarra. O botão de volume da guitarra, ele, apesar de se chamar volume, ele não mexe exatamente no volume, né? O que ele mexe é na quantidade de sinal que a guitarra tá mandando pro primeiro dispositivo em que a guitarra tá plugada. Então, se você tá plugando direto no amplificador, quando você abaixa o volume da guitarra, você tá mandando menos sinal pro amplificador e aí, naturalmente, você tá distorcendo menos, porque tá entrando menos sinal, né? Quando você abre totalmente o volume da guitarra, você manda todo o sinal que aquele captador consegue mandar. E aí, por isso, que quando você usa captadores com a saída mais alta, tipo humbucker, né? Com uma saída mais porrada, e você abaixa o volume, você consegue, em algumas situações, dependendo do captador, você consegue chegar próximo, né, do nível de sinal que um captador single, né, de extrato ou de Telecaster, consegue produzir, porque o potenciômetro de volume ele vai servir para regular essa quantidade de corrente de sinal que você está mandando para o amplificador. Então, todo esse tempo eu estava tocando com o volume aberto, totalmente no 10. Então agora, eu vou tocar, por exemplo, com o volume no mínimo possível. Assim que, né, vou tocar com a guitarra com o volume zerado e vou aumentar até o mínimo em que ele soa usável, né? Então a gente vai ter um resultado mais ou menos assim. Se você reparar, eu tô tocando com a palhetada forte, bem forte. Mesmo com a dinâmica alta, né, com a intensidade alta na dinâmica, o fato do volume estar baixo faz com que não distorça, né? Porque a quantidade de sinal que tá indo pro amplificador ela é menor. Então eu posso tocar com a mão pesada e não vai distorcer. E ao mesmo tempo, se eu abrir o potenciômetro de volume, eu vou voltar para aquele ponto aonde estava no exemplo anterior, em que se eu tocar mais forte, o amplificador distorce. Então, nesse sentido, eu consigo ter uma gama, né, de timbres diferentes. Aqui, o meu volume está no 3. Eu posso ir até o 5, eu posso ir até o 7 e até o 10. Então, eu vou ter algumas variações de timbre, de ganho, né? E aí eu vou poder tocar com a dinâmica alta, que não vai ter problema, com a dinâmica forte, intensa, que não vai ter problema, que eu não vou chegar a distorcer, ou vou distorcer em quantidades dosadas, né? Então, por exemplo, se eu for com o volume até o 5, eu vou ter esse resultado aqui. Agora até o 7.
E finalmente no 10, que volta ao estado do exemplo anterior, né? E como eu tinha falado também antes, você pode criar dinâmica mudando a escolha de captadores que você faz, né? Então, numa Stratocaster, você tem uma quantidade, né, de 5 posições em que você pode variar né, as 5 combinações possíveis da extrato e você pode criar dinâmica também com isso. Então, não muda só o timbre, né? Muda também a dinâmica do som. Então, por exemplo, usando o captador do braço, a tendência é distorcer menos, porque o captador do braço tem menos saída, né? Do que o da ponte. Na minha guitarra, não é em todas. Então, assim, ele soa menos distorcido do que assim. E as combinações intermediárias também vão produzir outro resultado, né? Tudo isso são recursos para você variar não só o timbre da guitarra, mas também a intensidade, né, com a qual você está tocando. E aí a combinação desses fatores, né, dessas variações, junto com o arranjo, vai criar essa sensação de dinâmica, de contraste. Ou seja, numa parte da música você toca mais leve e com o captador do braço, por exemplo, para tocar um dedilhado. Daí a música vai crescendo e você começa a pesar a mão. E aí quando vai mudar para outra parte, você muda de captador, joga para ponte e aí toca com a mão pesada, com toda a distorção possível. E aí quando você vai fazer um solo, você naturalmente vai colocar mais um pedal de distorção para poder ter um outro nível de ganho para poder fazer o solo, para poder ter mais sustain, né, as notas durarem mais. Então, todos esses elementos são elementos que contribuem para você ter uma performance mais dinâmica, ou seja, você fazer um bom uso da dinâmica. Não esquecendo também, faz parte da dinâmica a quantidade de notas que você toca ou a quantidade de vezes que você toca. Então, se você vai tocar uma base, você pode tocar muitas vezes aqui com a mão direita, né? Por exemplo. Ou você pode também dosar a quantidade de vezes que você toca e faz esse ritmo. Então. A mesma coisa se aplica a um solo. Se você for fazer um solo, você pode escolher usar muitas notas, ou escolher usar menos notas, ou você criar uma parte em que você começa tocando poucas notas e depois você bota mais notas numa parte mais intensa da música. Você cria também espaço para respirar, ou seja, decide não tocar em alguns momentos do solo. Isso também é muito importante para você criar respiro, né, dinâmica na música. Esses elementos, você dominando eles e usando eles à vontade, né, sem moderação, isso faz com que você seja percebido como alguém que sabe exatamente o que tem que tocar e aonde tem que tocar. Então, a dinâmica é um elemento essencial do que eu considero a interpretação de cada músico e que também contribui para a criação da sua personalidade artística. Então, a dinâmica é algo que eu observo o máximo possível. Já houve vários trabalhos em que eu abri mão de tocar guitarra para poder fazer uma base, por exemplo, de violão que fazia mais sentido com arranjo e que era uma coisa mais simples, em que eu ia aparecer menos, digamos assim, no arranjo. Mas era aquilo que a música precisava. Então, você saber o quanto tocar, aonde tocar e quando tocar, que forma tocar, né, dentro da paleta de cores que a guitarra te proporciona, é uma das habilidades bem reconhecidas pelas pessoas. Então, é muito benéfico. Então, é bom você ficar atento para a dinâmica e explorar o máximo possível, estudar
formas de criar dinâmica dentro dos arranjos que você toca, dentro das músicas que você toca. Seja suas músicas, seja músicas dos outros, né? E também ficar atento para a dinâmica que existe nas músicas que você tá tocando. Se você toca, sei lá, vai aprender a tocar uma música do Guns, enfim, o Slash era um guitarrista cheio de dinâmica. Então você tenta ouvir de que forma ele fazia dinâmica. Tocando mais limpo numa hora, tocando mais sujo numa outra, botando mais nota em numa parte da música, botando menos nota em outra. Então você pode observar isso em qualquer guitarrista consagrado, em qualquer música que já foi feita. A gente tem uma biblioteca aí, um acervo de músicas de, sei lá, quase 100 anos da história do rock. A gente pode observar isso tudo. Isso, obviamente, se aplica a todos os outros músicos e a todos os outros gêneros musicais. E aí, você já tinha parado para pensar na forma como você toca? Se você está usando bastante a dinâmica que você tem ao seu dispor? Ou se você já buscou novos elementos para criar novas dinâmicas na música que você toca? Deixa aí nos comentários se você já tinha parado para prestar atenção nisso ou se isso era uma novidade para você. Se você achou que falta também mencionar alguma coisa relativa à dinâmica que não foi dita no vídeo, também fica à vontade aí. Mas não deixa de dar o seu like, de deixar o seu comentário, compartilhar com seus amigos, se inscrever no canal e ativar o sininho para você saber quando tem vídeo novo aqui no canal, beleza? Até a próxima!